Ser músico é você conseguir tirar o seu sustento, né, em alguma das inúmeras possibilidades que a profissão de músico oferece. Como, por exemplo, você pode ser músico tocando numa banda, compondo suas canções e vendendo para algum outro artista, dando aula de música. Então tem várias formas de você conseguir dizer que é músico. Tem várias possibilidades. Vejo que restou os pedaços de mim que você guardou, minha blusa lilás. Então a profissão de músico, com a crise da indústria fonográfica, ela está passando por um dilema. Porque para você ser músico durante a indústria fonográfica, só se você fosse ligado a uma gravadora. Músico no sentido de você conseguir vender a sua obra, de você ter um disco, de você fazer o show. E com a crise da indústria, pautada pelo surgimento da internet e das formas digitais de cultura, o músico encontrou outros campos de expressão que não dependessem só das gravadoras. Então ele meio que sozinho consegue fazer essas coisas. Veio naquela filosofia punk, do it yourself. Só que por outro lado, como muitas pessoas conseguem fazer sozinhos, o mercado musical meio que saturou depois do fim da indústria fonográfica. A indústria fonográfica ela surgiu a partir do momento que foi inventado um dispositivo que tivesse condições de registrar a música, né? Porque a música executada, já existiam espaços antes de ter os primeiros tocadores de disco, digamos assim, já existiam os primeiros espaços que as pessoas iam para ouvir música fora de casa, como teatros, como cafés. Isso no Brasil já existia, principalmente no Rio de Janeiro. E a indústria fonográfica como um todo, ela surge quando os primeiros dispositivos que tinham condições de captar essa música e de reproduzir mecanicamente surgiram. Eles surgiram no final do século XIX, mas só foi no começo do século XX que a indústria fonográfica começou a se estruturar, conseguiu tornar isso uma realidade comercial. E aquele dispositivo e aquele registro sonoro, inicialmente em cilindros, depois em discos, então mudou muito as relações sociais. Quando começaram a ser vendidos os primeiros tocadores de música, que nesse período muitos músicos se queixavam, né? Havia um debate muito grande sobre o impacto que isso teria na profissão dos músicos. Então, na época do cinema mudo, a trilha sonora era executada ao vivo. Agora, se você tinha uma música gravada, esses músicos já não precisavam. Mas, por outro lado, também a indústria fonográfica abriu outras formas de atividade para os músicos. A própria gravação em estúdio, surgiu a figura do músico de estúdio, aquele que está pronto para gravar qualquer coisa no estúdio. Então trouxe algumas dificuldades e alguns receios para os músicos, o fato deles terem medo de perderem seus empregos, as formas de atuação, mas abriu também todo um campo novo a partir da música gravada. Pois essa indústria fonográfica que surgiu no começo do século XX, ela entrou em crise no final desse mesmo século, né? Principalmente pelo advento da internet, que se tornou mais popular, no nosso caso aqui no Brasil, no final dos anos 90, e isso trouxe uma série de outras tecnologias. As gravadoras, durante muito tempo, tiveram um papel fundamental, porque elas gravavam, elas prensavam, elas representavam os artistas, né? Então elas que vendiam os artistas para tudo. Olha, o papel das gravadoras ainda existe, elas ganham ainda dinheiro, bastante dinheiro, só que é menor, definitivamente menor, principalmente se a gravadora não se adequa à realidade, né? Se realmente quer só reproduzir o artista e colocar nas rádios e vender cópias de discos, essa gravadora não vai conseguir a lucratividade que tinha antes. Ser músico há 50 anos atrás era depender muito mais dos produtores e dos agentes e das rádios. O músico do século XXI, ele não é nada sem essa tecnologia. Principalmente a questão da popularização das tecnologias de gravação. Você consegue comprar um programa de gravação e ter no seu computador. Qualquer computador você consegue gravar, por mais simples que seja. Então os programas são acessíveis, os equipamentos físicos, placas de som, microfones são acessíveis, né? Eu mesmo tive a experiência de gravar os últimos discos das minhas bandas, do Forasteiro Sol e o Seu Zé, todos em home studio.
E você consegue uma qualidade profissional hoje em dia com isso. Então o músico do século XXI, eu digo muito assim quando as pessoas vêm conversar sobre música comigo, que muito, talvez tão importante quanto você saber tocar seu instrumento é você se interessar em gravar sua própria música. Você aprendendo a gravar sua própria música, você já está um passo na frente nesse mercado tão competitivo. As gravadoras antigamente, elas eram quem detinham o poder, porque o músico não conseguia gravar sua música sem a gravadora. Então ele era diretamente dependente de alguém que dissesse se o produto dele era bom ou ruim, para querer gravar e aí mandar para as rádios. Então, atualmente, para você viver de música, você tem que dominar as novas ferramentas que a internet está provendo para você. Antigamente você precisava estar numa gravadora para gravar um CD, hoje em dia você consegue até pedir para que seus fãs financiem os seus trabalhos, como, por exemplo, quando você faz o crowdfunding, que é uma das formas em que você coloca num site de monetização e as pessoas que acreditam no seu trabalho investem dinheiro para você fazer os seus projetos. Porque na internet o músico pode pôr seu portfólio com os seus sites, as suas páginas nas redes sociais. Ele pode pôr as suas músicas para serem vendidas, para serem ouvidas e até para serem baixadas, porque tem músico que produz seu material para download gratuito. Tem músico que coloca seu material para ser vendido como iTunes ou outras ferramentas que você não compra um disco, mas você compra as faixas por preços bem acessíveis. Os home studios possibilitaram vários e vários artistas ter seu registro com qualidade e poder usá-los para divulgar seu trabalho através das redes sociais. Antigamente você precisava estar num estúdio sensacional e caríssimo, que só uma gravadora poderia pagar, e agora de forma independente muitos e muitos artistas conseguem gravar no home studio de um amigo, que é inclusive o meu caso. Eu fiz vários trabalhos, gravei CDs profissionais de vários artistas da terra, e eu realmente tenho um home studio aqui, não é nem isolado acusticamente essas paredes, mas a tecnologia está tão impressionante e os microfones, os equipamentos estão tão bons que com algum conhecimento e curiosidade você consegue alcançar qualidades muito boas, qualidades que chegam a bater de frente ou a competir para os leigos com esses CDs lançados em estúdios melhores. Então é uma situação mais confortável para o músico que não tem tantos recursos, que não está atrelado a uma gravadora. Mas também é uma situação que, como é muito fácil você fazer um trabalho, é muito fácil qualquer um fazer um trabalho. Então o mercado tem muito mais gente a todo momento competindo, vídeos e vídeos e vídeos a cada instante sendo lançados de artistas muito bons e que antes não lançariam por falta de recurso. Então é uma faca de dois gumes aí. Esse músico dessa nova realidade da internet, da popularização das formas de gravação, ele tem que dominar todas as etapas, ele tem que saber um pouco de gravação, ele tem que entender um pouco da própria produção, né? Ele não tem um suporte de uma editora, de uma gravadora para vender seus shows, então ele mesmo que tem que ir em busca de contratantes, ele mesmo que tem que preparar seu material de marketing, de divulgação. Então a grande característica do músico do século XXI é que ele acabou assumindo outras funções que no passado não tinha, que a gravadora fazia para ele, da produção, do marketing, da divulgação. Então exige todo um trabalho que vai além do conhecimento musical, do seu próprio instrumento, de composição. Ser músico no século XXI é mais ou menos viver da música, só que com muito mais concorrentes, eu acho, assim, porque antes você produzia e o alcance daquilo que você produzia era muito mais limitado. O caminho para aquela sua música chegar ou a uma grande capital, se a gente pensar em Natal e São Paulo, Rio, era um caminho bem mais distante, assim, não era simples. E outro grande dilema é em relação à pirataria e aos downloads, né? Até que ponto o músico disponibilizar suas músicas de maneira gratuita para que as pessoas façam download na internet é uma boa estratégia para o seu negócio. Isso vai de cada músico. Você vê desde artistas grandes, internacionalmente, nacionalmente, que já disponibilizam há algum tempo suas músicas gratuitas, até artistas independentes que também disponibilizam. Essas tecnologias
realmente serviram como um divisor de águas para o cara independente, o cara que não teve uma oportunidade de estar no lugar certo na hora certa, ou de estar numa região que privilegia artistas, como é o caso de artistas no Nordeste, por exemplo.